Amém, irmãos? Olha só, então você vai abrir Efésios capítulo 6, versículo 12. Amém? Então o texto fala assim, irmãos, ó, Efésios capítulo 6, versículo 12. Fala assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Amém? Só essa palavra aí por enquanto. Amém, irmãos? Olha só, por que eu estou lendo essa palavra aqui? Várias vezes nós ministramos essa palavra aqui num outro sentido, numa outra visão, né? Quando aqui fala que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, né? Nós sempre falamos que existe uma guerra contra as forças espiritual do mal. Amém? Mas olha só, o objetivo aqui dessa palavra nessa noite, nós queremos falar, irmãos, olha só, muitas pessoas estão na fé hoje, não tendo discernimento espiritual. Isso tem causado danos na vida, na caminhada dela com Deus. Irmãos, raciocina comigo, está escrito o quê? A palavra é muito simples. Nós temos que pegar essa palavra simples e aplicar na nossa vida. Ponto. O que está escrito aqui? Que a nossa luta não é contra a carne e sangue. E tem um texto que Jesus falou assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, muitas coisas estão acontecendo neste mundo tenebroso, como diz a Bíblia, né? Nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados, potestades, contra as forças espirituais do mal que agem neste mundo tenebroso. Então o mundo, ele é tenebroso. Como o diabo ele é um espírito, ele precisa da matéria, ele precisa de um corpo para agir nesse mundo. Todos nós sabemos disso. Que o diabo ele precisa o quê? De um corpo físico para poder agir. Pouco tempo aqui o Rogério leu a palavra e fez uma oração. Para que houvesse a manifestação de Deus aqui no nosso meio, teve que alguém orar, teve que alguém ler a palavra. Deus usa a matéria. Deus é um espírito, né? E Deus usa a matéria. Então veja bem, onde é que eu quero chegar com esse entendimento que Deus está nos dando hoje? Irmãos, então muitas coisas ruins estão acontecendo nesse mundo e as pessoas da fé não estão discernindo. Estão botando os olhos nos homens, estão esquecendo que por trás de uma atitude errada de uma pessoa neste mundo tem as forças espiritual do mal agindo. As pessoas não estão discernindo isso. Agora há pouco tempo aconteceu esse problema ali, né, em Criciúma, no litoral, ali, melhor em Santa Catarina. Aconteceu aquele problema, muitas pessoas acham que o camarada que aplicou aquilo ele tem que ser morto. A primeira pessoa que Jesus salvou quando ele estava na cruz foi um ladrão. Foi um bandido, estava lá na cruz, lá Jesus salvou aquele homem. Então Jesus ali não criticou, mas amou aquele homem, quando ele creu no seu Jesus. Então eu vejo assim, irmãos, hoje a Bíblia diz que a igreja, as pessoas erram por falta do conhecimento da palavra de Deus. Então a falta do conhecimento da palavra está levando pessoas da fé a agirem errado. Então a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Então o que a Bíblia manda nós fazermos? Orar pelas pessoas, né? Aquelas pessoas que pecam, que fazem as coisas erradas. Nesse caso desse camarada aí, né? Orar para que Deus venha salvar ele, para que nunca mais isso venha acontecer na vida dele. E a igreja não está discernindo isso, a igreja não está vendo isso. Isso acontece, irmãos, em tudo que acontece nesse mundo.
Na política é incrível a cegueira espiritual das lideranças da igreja. Eu lembro que um tempo atrás aí, né, não político nenhum, mas um tempo atrás aí, né, o pessoal jejuava e orava pelo presidente. Por que não jejua hoje? Porque não foi o que eles votaram. A Bíblia diz que é para nós orar por todas as autoridades. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, né? Talvez não foi o governador que você votou, tem que orar por ele, está escrito na palavra, irmãos. Nós temos que ter discernimento. E se nós começarmos, né, a olhar diferente, isso vai fazer o quê? Vai entrar ódio e ressentimento dentro do nosso coração das pessoas. Então a igreja não tem um entendimento, muitas vezes, que a Bíblia, coisas simples que a Bíblia ensina, né? E as pessoas não estão tendo discernimento. Quantas pessoas estão amaldiçoando a autoridade quando a Bíblia manda orar? Quantas pessoas estão amaldiçoando, né? O governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, quando Jesus mandou nós orar por ele. Ah, mas eu não votei nele, não importa, a Bíblia manda orar por ele. Ah, o fulano lá matou, aquilo foi um crime bárbaro. Jesus mandou orar e clamar pelas pessoas, amar o próximo como a nós mesmos. Orar pelas pessoas e amar elas, né, para que elas venham ter um encontro com Jesus. Quantos de nós não fizemos um monte de coisa errada aí fora, quando não tinha Jesus? E hoje Jesus nos libertou, né, e nos tirou, porque alguém um dia não olhou para nós com os olhos de nós, como se fôssemos pessoas ruins. Alguém olhou com os olhos de misericórdia, orou por nós, para nós estarmos aqui hoje. Essa é a verdade. Só que às vezes a gente age errado. Nosso vizinho ali que está com problema, a gente, em vez de orar por ele, e é o maior erro dos cristãos. Então Jesus, ele chamou eu e você, irmãos, para fazer a diferença nesse mundo. Amém? Ele chamou você para fazer a diferença, ele chamou eu para fazer a diferença. Amém? Imagina se todos nós, o mundo faz isso, né? Se todas as pessoas, né, que votaram num certo candidato ficam amaldiçoando e a igreja amaldiçoando junto, vai virar num caos, né? Por isso que Jesus mandou nós orar por todas as pessoas. Então, irmãos, isso é fato. Às vezes, as pessoas até quando tu fala isso para as pessoas, elas ficam assim, mas essa é a verdade. Nós não podemos nunca julgar, nós temos que orar por elas. A vingança, isso aí não pertence para nós. Quer ver, irmãos? Lá no livro de Romanos, abre lá em Romanos, uma palavra bem conhecida nossa. Romanos capítulo 12. Então nós não devemos estar batendo de frente com as pessoas, amém? E então a gente vê muito interesse particular e nenhum interesse no todo. Muito interesse particular. E se realmente a igreja está preocupada com as pessoas, as lideranças, vamos orar pelos governos. Né? Vamos fazer um jejum pelos governos, para eles poderem agir melhor aqui. Né? Então, mas às vezes, quando foi feito isso, foi com interesse particular. Não foi com interesse do todo. Então, irmãos, a palavra declara que nós temos que orar pelas autoridades. Amém? Olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 12. Ó, capítulo 12, versículo 9. Diz assim o texto, ó: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha só. Versículo 13. Versículo 14. Fala assim, ó: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 17. Não torneis ninguém mal por mal. Olha só o texto. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque escrito está. Olha só isso aqui, irmãos. A mim me pertence a vingança. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuo, diz o Senhor. Amém, irmãos? Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém, irmãos? Olha só que palavra Deus está dando para nós hoje. Quantas vezes comentários a gente faz no dia a dia, quantos comentários a gente já fez no passado, né? E quando a gente se depara com essa palavra, a gente vai, mas como eu estava pisando na bola, não agi correto. E sempre quando nós não agimos de acordo com a Escritura, nós temos fazendo o quê? Nós temos pecando. Sempre quando nós não agimos de acordo com a Escritura, nós temos pecando. Jesus manda orar pelas autoridades. Nós xingamos as autoridades. Né? E aí como é que faz? Isso é pecado. Né? E isso atrapalha a vida de quem? A nossa vida só. Então a nossa vida às vezes é atrapalhada por uma ação, uma atitude nossa errada. E nessas horas que o inimigo entra. Ele entra no quê? No nosso erro. O diabo trabalha no nosso erro. Por que ele tentou fazer Jesus pecar? Por que ele tentou fazer Jesus pecar? Porque ele fazendo Jesus pecar, o diabo entrava em Jesus. Então o diabo trabalha assim. Então, irmãos, é importante essa palavra aqui nessa noite. Amém? Tem um texto lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios, que fala assim, irmãos, ó, que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para anular toda sofisma. Então, todo engano que está na mente de uma pessoa, através das armas que Deus nos deu, vai ser anulada na vida de uma pessoa que ainda não crê no Senhor Jesus. Eu lembro de um amigo meu que ele orava pela vizinha dele, pro vizinho dele. Fala que o vizinho dele brigava muito com a esposa, e eles moravam muito perto. E ele começou a orar. Mas só que antes de ele começar a orar, eles estavam a ponto de se separar, o casal. E ele começou a orar por esse casal. Ele começou a pedir para que Deus viesse abençoar eles. Para que Deus viesse mudar aquela situação. E Deus mudou. Olha só. Então nós temos o poder, irmãos, de abençoar e de amaldiçoar. A nossa boca tem esse poder como cristão de abençoar e de amaldiçoar. Então é importante nós entender isso, sempre abençoar as pessoas. E elas vão ser abençoadas. Quando você abençoa, ela vai ser abençoada. Então há muito engano hoje, há muito ensinamento errado que não está de acordo com as Escrituras. Deus, o Senhor Jesus, quando levaram uma prostituta diante dele, o que ele fez? Ele apedrejou? Não. Ele falou assim, vai e não peques mais. Ele não falou nada. Tu é uma vagabunda, tu vive fazendo isso. Ele não falou nada disso. Ele só falou, tu tá arrependida? Então vai e não pegue mais. Pronto. Então Jesus não julgava ninguém, não procurava não ofender as pessoas. Ele procurava mostrar a verdade para as pessoas. Né? Mas ele não ofendia as pessoas. Então veja bem, assim temos que ser nós. Jesus irmãos, Jesus nos deu essa graça de nós ter compreensão da palavra dele. Para que nós possamos não pecar nesse mundo e viemos fazer aquilo que realmente vai agradar a Deus. E nós fazendo aquilo que agrada a Deus, a presença de Deus vai crescer sobre a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Então, olha só. Então, lá no livro de Romanos, no livro de Coríntios, capítulo 10, então tem esse texto ali, que a nossa oração, as armas que Deus nos deu, têm poder para mudar qualquer situação na vida de uma pessoa. Qualquer sofisma, qualquer engano que há na vida das pessoas, através da fé, né, essas coisas são mudadas. E depende da nossa oração. A nossa oração pode mudar a vida de uma pessoa que usa droga, a nossa oração pode mudar a vida de uma prostituta, a nossa oração pode mudar a vida de um ladrão, de um assassino. Né? É isso que Deus está falando com nós hoje. Em vez de nós olhar com os olhos naturais, olhar com os olhos espirituais. Né? Clamar para que Deus venha ter misericórdia, né? E que Deus venha agir na vida daquela pessoa que erra muito. Significa que quanto mais ela está errando, mais o diabo está usando ela. É isso que está acontecendo ali. Ela é a marionete na mão do diabo. Ela é uma marionete. Já viu aqueles bonequinhos manipulados? É por aí. E aí as pessoas tiram os olhos de quem está por trás, que é o diabo, e botam os olhos na pessoa. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Amém, irmãos? Ali fala que se depender de mim, se depender de você, é para nós ter paz com todos os homens. É para nós ter paz com todos os homens. Né? E tem um texto ali, eu não anotei ali, irmãos, mas tem um texto que fala que é para orar
por todas as autoridades. Todas as autoridades que existem nessa terra, para nós orar para a autoridade eclesiástica, né, pastores, líderes, né, para nós orar por autoridades políticas, né, prefeitos, governadores, vereadores, todos, né, empresariais, né, o empresário lá, ele é uma autoridade, ele tem uma empresa, ele tem autoridade sobre as pessoas lá, né. Então é para nós orar por todas as autoridades civis, militares, tudo. É para nós sempre abençoar essas autoridades, né. E, mas o cara é policial, está se corrompendo, eu vou orar por ele, eu oro para ele não fazer mais. Esse é o papel da igreja. Amém, irmãos? Então ali fala que se nós se depender de nós é para ter paz com todos os homens. Se depender de nós é para nos dar com todas as pessoas. Então olhar da mesma forma que Jesus olhou aquela fruta, ó, né? Vai e significa, né? Tu está perdoada e não faça mais isso. Jesus falou isso para ela. Então nós temos que orar para que essas pessoas venham alcançar também a misericórdia do Senhor. Amém? Então o primeiro, quando Jesus estava na cruz lá, qual é a pessoa que ele salvou lá? Depois que ele foi à cruz, a primeira pessoa que ele salvou foi um ladrão. O ladrão creu nele, hoje tu estará no paraíso. Olha a promessa de Jesus. Hoje tu vai estar comigo no paraíso. Quem estava lá por fora olhando, um vagabundo, isso não vale nada. Mas estava, assim que ele morresse, ele ia para o céu. E as pessoas não tinham discernimento nenhum. Então nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Ora, vê alguém sofrendo, Deus mostra. Outro dia falamos aqui, Deus mostra às vezes o erro de uma pessoa para orar por ela, não para nós julgarmos. Deus está mostrando para você orar. Você é um homem que ora, uma pessoa que ora todo dia, né? Todo dia o Jair está orando. Então Deus, eu vou mostrar para o Jair para ele ver aquela situação, para ele orar. Para Deus agir na vida daquela pessoa, para ele não fazer mais. Para aquela mulher não se prostituir mais, para aquele outro não roubar mais, não usar mais drogas, não fazer isso, não fazer aquilo. Por isso que Deus mostra para nós. Para nós não julgar e falar da vida da pessoa. Esse é o objetivo. Amém? Aí Jesus falou assim, ama o teu próximo como a ti. É o segundo mandamento. O segundo mandamento é esse, é amar as pessoas. Independente do que elas são, independente de cor, do que elas fazem, do que elas deixaram de fazer. Eu sempre paro na sinaleira, até aprendi isso com o Rogério, está aqui com nós aqui. Sempre quando eu passo na sinaleira, que eu tenho uma moeda ali, um dinheiro, eu dou para as pessoas. Jesus falou assim, dê a todos, né? Dê a todo que te pedir. Né? Se vai fazer o pedir, vai usar, não importa, Jesus mandou dar. Aí é a pessoa e Deus. Jesus mandou dá todo o que te pede, está escrito naquela. Né? Então, às vezes a gente vai na sinaleira, tem pessoas ali que estão ali, a gente pega, tem um dinheiro, dá para as pessoas. Às vezes elas estão ali fazendo ali, passa o dia inteiro ali, porque o pão delas às vezes depende de um dinheiro que vai arrecadar ali. Mas o outro lá vai usar, é problema dele. Não tem nada a ver com nós isso aí. Amém, irmãos? Então Jesus mandou dar todo aquele que te pede. Eu me lembro quando eu saía com o Rogério, sempre tinha uma moedinha lá para os caras na sinaleira, lá em Porto Alegre, nós andava lá, né? Fui às vezes com o Rogério lá, sempre dava para alguém. Na frente do Nacional tinha um que sempre pedia dinheiro ali, né? Então, veja bem, irmãos, e isso é um papel de um cristão, né? O papel de um cristão. Amém? E às vezes não precisa pedir também. Hoje até a Márcia me surpreendeu. Nós estávamos na fila do mercado lá, ela tinha um rapaz lá e ela conhece o rapaz, sabe que o rapaz não tem condições. Eu não vou falar aqui quem é, porque todo mundo conhece, aqui de Santo Antônio. E aí ele estava lá com, nem sei o que era lá que ele tinha lá, um refri, né? Um refri e um bombom. Ele estava lá no mercado e a Márcia se conduiu e pagou para ele. Não estou falando isso aqui só para mostrar que é importante a gente amar as pessoas, ter visão. A Márcia pegou e pagou aquele alimento para ele lá, porque a Márcia conhece, ele sabia da necessidade que ele tinha. E aí Deus tocou ela para... Então nós devemos fazer o bem a cada dia. Amém, irmãos? Nós devemos fazer o bem sem olhar quem. Amém? Porque às vezes vem a crítica, não vou mais ajudar aquele camarada, porque a gente ajuda. Não, vai ajudando. Deus está te dando condição, vai ajudando. O problema. Depois lá na frente o negócio não é contigo, o negócio é com Deus. Ama as pessoas. Amém, irmãos? Então, olha só, em vez de nós julgarmos, nós oramos pelas pessoas que erram, fazem as coisas erradas. Amém? Todo mundo fala, né, que na verdade, hoje, se nós formos ver, nós vivemos num país que é muito corrupto, né? Mas talvez se nós orar, vai diminuir a corrupção.
Nós orar vai diminuir essa corrupção, vai melhorar a coisa. Amém, irmãos? Então eu vou deixar essa palavra aqui para os irmãos. Ó. A tua luta, a minha luta, não é contra a carne nem contra sangue. Amém? O óleozinho não está aí? Está ali atrás, pega lá para mim, né? Amém, irmãos? Então nós vamos ungir com óleo aqui, vamos fazer aquela oração da fé aqui. Amém? Eu acho que o nenenzinho está botando os dentinhos, né? E aí fica invadindo. Ontem a gente foi junto lá para o Robé, a gente levou ela junto. Tem um certo ponto na viagem, ficou ruimzinha por causa da... Depois ela deu um remedinho lá, melhorou, né? Amém, irmãos? Olha só, nós vamos ungir com óleo aqui, vamos fazer aquela oração da fé aqui, e Deus vai nos abençoar, amém? Como eu falei para vocês ali, irmãos, ó, Jesus falou assim, ó, onde tiver 2 ou 3 pessoas, Ele está. Então Jesus está aqui no nosso meio, amém? Tá ungido. Né? Tá aí. Olha só, irmãos. Olha só, nós já sabemos que Jesus está aqui, amém? É importante na hora da oração nós concentrar e falar com Ele. Ele está aqui. Ele foi citado aqui no comecinho do culto, onde tiver 2 ou 3 pessoas, Jesus está no nosso meio. Amém? Então nós vamos orar e Deus vai nos abençoar. Amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos, fazer essa oração. Olha só, o nosso culto aqui agora vai ser às 7 horas da noite no sábado, até chegar o verão, amém? Olha só, então vamos fechar os nossos olhos e você vai fazer uma oração junto comigo aqui. Fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e nessa noite eu quero te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Jesus, me perdoa e me purifica com o teu sangue. Jesus, eu peço a ti perdão de todo e qualquer ressentimento, ódio, amargura de qualquer pessoa. Eu rejeito todos esses espíritos e te peço perdão. Me purifica com o teu sangue e me faça livre aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha tomar o meu ser. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Olha só, você vai ficar com teus olhos fechados. Eu vou orar aqui e você pode fazer a tua oração aí. Amém? Você fala com Jesus, Ele está aqui. Todo o que pede, recebe. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me humilho aqui, meu Pai, em Tua presença, Deus, nessa noite. Nós ministramos, Pai, aqui, Deus, a Tua palavra. E a Tua palavra, ela gera fé no nosso coração, Pai. Nessa noite ela deu um ensinamento que nós precisávamos. Eu quero te pedir aqui, meu Pai, faz essa pessoa aqui livre de toda e qualquer amarra, toda e qualquer atadura, todo e qualquer ressentimento, ódio, amargura, todo o mal, Senhor Jesus, que entrou na mente e no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro todos vocês, demônios, que até aqui prenderam a vida dessa pessoa.
ela rejeitou vocês aqui nessa noite, e amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno, sai, vão embora todos os espíritos acusadores, soltem a vida dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, manifesta aqui a tua glória, manifesta, Deus, aqui o teu poder, cresça a tua presença aqui nesse ambiente, cresça a tua presença sobre essa pessoa aqui nessa noite, Pai. É uma noite para essa pessoa sair daqui livre, é uma noite, Pai, para essa pessoa sair daqui abençoada por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu compro a briga, Deus, dessa pessoa aqui nessa noite, e eu amarro, Senhor, todos os espíritos opressores, do alto da cabeça até os pés, eu amarro vocês, demônios. Do maior ao menor eu ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você solte essa pessoa agora. Sai! Vão embora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô irmão, só eu vou orar agora, amém? Só eu vou orar agora, você vai receber uma oração minha agora, amém? Todo mundo falou com Deus aqui, clamou a Deus, agora você vai receber uma oração minha, amém? Nós temos aqui hoje orando, jejuando, para que a presença de Deus venha sobre você, amém? Eu só peço para você concentrar a tua fé, leva o teu pensamento a Deus, eu vou estar clamando aqui para que Ele venha agir a teu favor, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa orou aqui, meu Pai, essa pessoa clamou aqui nessa noite pelo teu socorro. Ela clamou, Deus, pelo teu agir e pelo teu mover. Então eu compro a briga dessa pessoa aqui nessa noite, Pai. Eu estou aqui em consagração a favor dessa pessoa que entrou aqui. Então eu amarro todos vocês, demônios, do maior ao menor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você solte essa vida agora. Sai! Vão embora todos os demônios que têm se levantado contra essa pessoa agora. Saiam fora da vida dela agora. Em nome de Jesus Cristo eu amarro vocês, demônios, que têm gerado essa ansiedade, essa inquietude, esse medo, esse mal-estar. Em nome de Jesus Cristo vocês são amarrados agora. E eu ordeno que você solte essa pessoa agora. Sai! Sai! Todos vocês que têm gerado essa angústia, esse mal-estar na alma dessa pessoa, saiam daí com esse mal-estar. Fora da alma dela agora, todo espírito gerador de angústia. Em nome de Jesus Cristo, vai saindo da vida dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus, todo o mal que foi pago, todo o demônio que foi invocado, vida dessa pessoa. Eu amarro vocês, demônios, eu desfaço todo o encantamento agora. Em nome do Senhor Jesus, sai! Vão embora, saiam do caminho dessa pessoa agora. Onde há uma enfermidade no corpo físico, meu Pai, é uma noite para essa pessoa sair livre dessa dor no corpo. O espírito de enfermidade é amarrado aqui, o espírito familiar é amarrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora, saiam da vida dela agora. Toda perturbação na madrugada, esses demônios que oprimem essa pessoa na madrugada, é amarrado aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora da vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem mais com a tua presença. Meu Pai, passa aqui, Senhor, de vida em vida, Senhor, e abençoa todos em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós queremos mais a Tua presença sobre as nossas vidas. Nos enche com o Teu Espírito Santo aqui nessa noite. Faz essa pessoa sair daqui cheia da Tua presença, cheia da Tua paz, meu Pai. Onde há a Tua presença, há paz. Então vem a Tua presença sobre todas as pessoas que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida financeira, meu Pai. Abre as portas para essa pessoa, abençoa a vida espiritual, a saúde, abençoa todas as áreas da vida dessa pessoa.
Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Nós oramos, Pai, e clamamos para que o Senhor venha abençoar a semana que estamos entrando, nova semana amanhã, Senhor. Abençoa a semana de todos. Envia mais de 12 legiões de anjos, destrói com todos os demônios que queiram se levantar contra essa pessoa nessa nova semana. Cobre ela com o sangue de Jesus Cristo, meu Pai, e abençoa por onde ela andar. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Oramos e clamamos, Pai, para que o Senhor, ó Deus, venha agir no familiar dessa pessoa que está aqui nessa noite. Que haja salvação lá no familiar dela, que haja cura lá no familiar, que o Senhor venha arrancar toda a cegueira espiritual e venha abençoar o familiar de todos que estão aqui nessa noite. Abençoa aquele irmão, aquela irmã que não pôde estar aqui. Em